sugestões. Curta nosso canal. Compartilhe em sua rede de amigos. Programação voltada para o aperfeiçoamento humano. Segunda-feira, 20 horas, estudo @Casa da Redenção no YouTube. Quintas, 20 horas e sábado, 15 horas, exposição doutrinária @Casa da Redenção no YouTube e presencial. Sábados, 9 horas às 12 horas, Bazar e Brechó Anália Franco, Rua Aurélia de Carli Andreasa, 1210, Cidade Nova. Boa noite aos que nos acompanham. Bem-vindo a todos que nos acompanharão, que hoje a gente tem essa modalidade de realizar as nossas atividades e elas permanecem à disposição, à disponibilidade da vontade dos nossos amigos, né, que acompanham o nosso canal. Hoje nós recebemos o nosso irmão Marcos, e depois ele vai se apresentar, um agente da comunicação virtual, né? Estou observando, assim, tem muitos trabalhos, muitas ações produtivas, e hoje ele acolheu a nossa solicitação da Casa da Redenção, aqui em Caxias do Sul, né, na Serra Gaúcha, como nós gostamos de dizer. O clima já não está mais de montanha, muito calor. Então, estamos nos adaptando aos novos tempos climáticos, que é fruto das ações de vida de todos nós, porque todos nós contribuímos de alguma maneira. E para adentrar este momento de reflexão que o Marcos trará a nós convidamos a todos que busquemos a sintonia, né, com o mundo espiritual, com as forças que organizam a nossa vida na Terra, rogando a Jesus que ele envie os seus emissários, acolhendo as nossas necessidades, mas, sobretudo, inspirando-nos para que busquemos alternativas para esses tempos e que possamos servir como semeadores desses dias, mas, sobretudo, sob a égide de Jesus. Agradecemos ao mundo espiritual pela tarefa, pelas atividades que exercemos, pela compreensão de todos nós nessa busca insistente de compreender esses dias, que possamos, sob a inspiração do alto, alcançar um propósito útil a nós, individualidades e experiências, mas também aos nossos irmãos que acompanha essa presente jornada nos dias atuais. Pedimos permissão para rogar por nossas autoridades constituídas, que elas recebam não só as autoridades brasileiras, mas as lideranças mundiais, as nossas vibrações de paz, de amor, e rogamos que a inspiração divina acompanhe a todos, visando o bem-estar do tecido humano na Terra. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Transfiro a palavra ao nosso irmão Marcos, que fará a sua apresentação, apresentará o tema, e assim tomaremos o conhecimento do trabalho que ele realiza, sobretudo da missão que lhe é desenvolvida, e tenho certeza que com muito apreço, com muita felicidade e geradora de paz, não só para ele, mas para todos nós. Um bom trabalho, Marcos. Daí, quando estiver na prece final, eu retorno. Eu vou abrir a porta, acompanhar, e o rito continua. Bom trabalho. Muito obrigado, Flávio. Um grande abraço a você. Obrigado a todos da Casa da Redenção por esta oportunidade de estarmos juntos esta noite, para conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, especificamente o tema que foi escolhido, o Evangelho na visão espírita. Para quem não me conhece, eu sou um paulistano, nascido em São Paulo, capital, mas radicado já desde a juventude na cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa,
e como vocês na Serra Gaúcha também está enfrentando um clima muito quente, mas temos que saber levar com toda a certeza. Eu faço parte do Seara de Luz, aqui no Rio, que é um grupo virtual, na verdade, de estudo, né, da doutrina espírita, com 2 reuniões semanais. Também estou à frente do canal Orientação Espírita no YouTube, e sou escritor. Já estou hoje com 37 livros publicados, tanto livros espíritas quanto livros na área de educação, que é a minha especialidade, e estamos aí desenvolvendo o trabalho. E quem quiser conhecer, então, basta no YouTube acessar o canal Orientação Espírita, põe lá o meu nome, que vai surgir, também tem o meu canal próprio, ou o meu site, que é marcosdemario.com. Então, já vai conhecer o trabalho que estamos, graças a Deus, podendo desenvolver desde a adolescência, já que eu sou o famoso espírita de berço. Meus pais já eram espíritas, desde cedo eu passei a conviver com o centro espírita e com a doutrina, que sempre respondeu a todas as minhas questões e sempre me fez estudar muito e, claro, trabalhar na sua divulgação e também no campo do bem e do amor ao próximo. E o tema de hoje, o Evangelho na visão espírita, é um tema muito, muito importante, porque, segundo os espíritos superiores, junto a Allan Kardec, o espiritismo tem por finalidade a transformação moral da humanidade. E isso só pode acontecer através da transformação moral dos indivíduos que compõem a humanidade. E essa transformação moral, ela também resgata o Evangelho, porque o Espiritismo, ele revive o Evangelho à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. E é muito importante nós, nos dias atuais, compreendermos o Evangelho, o seu significado e a sua aplicação, que é o grande problema que temos enfrentado, porque não faltam pesquisadores, religiosos, teólogos, enfim, que conheçam o Evangelho, que estudem o Evangelho. Mas a muitos deles falta uma visão espiritualizada sobre o próprio Evangelho. Falta, para a grande maioria, as chaves que o Espiritismo entrega, que são a alma imortal, a reencarnação, a nova visão sobre Deus, que é o Deus Pai, Deus Criador, Deus justo, bondoso e misericordioso. Falta à grande maioria a visão da vida imortal, da vida futura, a vida que continua depois da morte. E são chaves imprescindíveis para se entender muitas das lições que Jesus nos deixou, que, segundo os Espíritos, é o guia e modelo para todos nós aqui na humanidade, conforme está lá na resposta à questão 625 de O Livro dos Espíritos. E nós vamos começar exatamente por esse ponto. Tentar entender Jesus como mestre, guia e modelo para a humanidade. E vamos lembrar que o próprio Jesus, ele se anunciou. O próprio Jesus se colocou como o mestre, o guia, o modelo, o enviado de Deus. Nós vemos isso no Evangelho segundo Mateus. Mateus, lá no capítulo 16, nos versículos 13 a 17, ele relata uma fala de Jesus junto aos discípulos e que revela exatamente quem ele é. Vamos, então, abrir aspas. Eu vou passar a palavra, então, a Mateus, que foi discípulo direto de Jesus. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam:
Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Fechando aspas, então essa passagem que está lá no capítulo 16, versículos 13 a 17 do Evangelho de Mateus. Este diálogo que Jesus tem com seus discípulos implica em várias questões, porque ele pergunta: quem dizem os homens? Ou seja, o que falam por aí de quem eu seja? E eles começaram a responder: bem, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, lembrando aqui que João Batista já estava desencarnado, mas outros que o Senhor é Elias. Elias é um dos profetas judeus, também desencarnado. E outros que o Senhor é Jeremias ou qualquer um dos outros profetas. Bem, vamos lembrar que todos os profetas judaicos, Elias, Jeremias, Daniel, Isaías e assim por diante, todos já estavam desencarnados há muito tempo. E João Batista também já estava desencarnado. Ora, se havia esse tipo de comentário que Jesus possivelmente ou era um dos profetas que tinha retornado, ou era o retorno de João Batista, fica implícito nisto a reencarnação, o nascer de novo. Mas Jesus faz uma segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, que são meus discípulos diretos, vocês que convivem comigo dia após dia, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, o que ele faz? Ele confirma, dizendo que não foi a carne que revelou isso a Pedro, mas sim o Pai que está nos céus. E aqui nós temos uma outra colocação, uma outra distinção a fazer. Jesus se separando de Deus. Deus é o meu Pai, é o Pai de todos nós, e ele se encontra nos céus. Portanto, Jesus é o Filho de Deus e que se encontra, ou se encontrava naquela época, aqui na Terra. Cristo é uma expressão que significa Messias, o ungido, o abençoado por Deus, o enviado divino. É uma palavra, na verdade, grega, que tenta interpretar as expressões hebraicas e aramaicas a respeito de Jesus. Então, ele se confirma: sim, eu sou o Cristo, ou seja, sim, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. Então, já sabemos quem é Jesus. O Espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, conhecermos. Como também está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. E embora Jesus fosse chamado de Messias, de Senhor, e assim por diante, ele só aceitou um título, o de mestre. E nada mais do que esse. Por quê? Porque a missão dele era nos ensinar e exemplificar o amor ao próximo. Por isso, então, ele aceita a designação de mestre, que ali no aramaico e no hebraico também pode ser escrito como
Rabboni, ou mesmo Rabi, e que, de vez em quando, em algumas passagens dos evangelistas, nós temos também esses termos, mestre, Rabboni, Rabi, mas que tem basicamente o mesmo significado. Então, ele se coloca como o enviado de Deus e o mestre de todos nós. Pois bem, vamos então agora passar a palavra a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Como já citei essa questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário acerca da resposta que os espíritos dão de que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, é o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. Então, vamos abrir aspas, é o comentário de Allan Kardec. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Fechando aspas, são palavras de Allan Kardec no comentário à questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, Jesus é o tipo de perfeição moral ao qual devemos aspirar ser. Ele nos foi entregue por Deus como o modelo perfeito. E a doutrina que ele ensinou é a expressão da lei divina. Por isso, Jesus pôde também dizer que ele e o Pai são um. Ou seja, ele representava diretamente a Deus. Como Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho, vai dizer lá na carta aos Gálatas que já não era mais ele que vivia, mas era o Cristo que vivia nele. Ou seja, é a questão da identificação que você tem não apenas com o personagem, mas que você tem também com os seus ensinos. Então, nós espíritas compreendemos que Jesus não se confunde com Deus, Jesus é filho de Deus, que a sua missão aqui na Terra foi nos trazer a lei de amor, e que ele não apenas ensinou, mas a exemplificou, que ele é o mestre dos mestres, é o enviado, que os profetas do povo judeu vinham já há muito tempo anunciando o enviado de Deus para fazer com que pudéssemos recordar as lições divinas que já tínhamos nos 10 mandamentos recebidos por Moisés, mas que estavam tanto quanto perdidos. Continuando com Allan Kardec, nós encontramos um estudo que ele realizou, mas que não chegou a publicar, mas que foi depois publicado pelo movimento espírita francês no livro Obras Póstumas, livro esse lançado no ano de 1890. E Allan Kardec, nos seus papéis, havia deixado um texto intitulado Estudos sobre a Natureza do Cristo. Vamos trazer para nós, para as nossas reflexões, um trecho desse estudo. Então, vamos abrir aspas, que vamos passar a palavra novamente a Kardec. A qualidade de Messias, ou enviado, que lhe foi dada em todo o curso dos evangelhos, implica uma posição subordinada em relação àquele que ordena. Aquele que obedece não pode ser igual àquele que comanda. João, ou seja, ele está se referindo aqui a João Evangelista, caracteriza esta posição secundária e, por conseguinte, estabelece a dualidade das pessoas quando ele diz:
Agora abrindo aspas para as palavras de João Evangelista lá no seu Evangelho. E vimos sua glória, tal como o Filho único devia recebê-la do Pai. Pois aquele que a recebe não pode ser aquele que dá, e aquele que dá a glória não pode ser igual àquele que recebe. Então, fechando aspas, essas são as palavras de João no seu Evangelho. Voltando à palavra de Kardec. Se Jesus é Deus, ele possui a glória por si mesmo, e não à espera de ninguém. Se Deus e Jesus são um único ser sob dois nomes diferentes, não poderia existir entre eles nem supremacia, nem subordinação. Já que não há paridade absoluta de posição, é que são dois seres distintos. A qualificação de Messias divino não implica mais igualdade entre o mandatário e o mandante, que a do enviado real entre o rei e seu representante. Jesus era um Messias divino, pelo duplo motivo de que ele tinha sua missão de Deus e que suas perfeições o colocavam em relação direta com Deus. Fechando aspas, as palavras de Allan Kardec, publicadas em obras póstumas, no texto Estudos sobre a Natureza do Cristo, não deixando dúvida na interpretação espírita que Deus e Jesus são entidades, são seres distintos. Deus é o Pai, é o Criador. Jesus é o Filho. Jesus tem um mandato divino para cumprir a sua missão e, portanto, tem uma relação direta com Deus. Então, para nós é muito claro isso. Mas, para não deixar nenhuma dúvida, vamos agora passar a palavra à benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles nos diz, abrindo aspas, Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas entre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testemunho, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Fechando aspas, a nossa Joana de Ângeles, com esse belíssimo texto, lembrando que a vida e a obra de Jesus, representadas pela expressão máxima do Evangelho, é um poema de esperanças e de consolações para todos nós. Mas ainda temos alguma dúvida sobre Jesus? Vamos então passar a palavra a mais um estudioso espírita, que é o escritor Walter Barcelos, no seu livro Aprendendo com Jesus, o Mestre do Amor. Walter Barcelos, então, define Jesus, dizendo: Jesus é o divino reitor do grande educandário das almas e promove todos os empreendimentos em benefício da grande família humana. Após imenso período de dedicação na edificação planetária pelo progresso das grandes civilizações, o Cristo deixa as esferas da luz eterna e desce à face obscura do planeta. Com imensa humildade e poderosa força de abnegação sublime, assume corpo material e se faz homem na vivência da carne passageira, para coabitar docemente com as criaturas, trazendo à inteligência e ao coração dos homens a palavra emoldurada
de energia e ternura, assim como contínuos exemplos de bondade ativa e fraternidade pura. Implantou as lições imorredoras de seu evangelho, de verdade divina e amor universal, traçando o roteiro luminoso e único de renovação e crescimento da alma para a conquista dos tesouros incorruptíveis do céu, na marcha gloriosa e definitiva para o reino de Deus. É o mestre dos corações enfermos, a luz da verdade para as inteligências desviadas, o programa divino de crescimento individual para a vida abundante de amor e paz supremos. Fechando aspas, essas são palavras do escritor espírita Walter Barcelos, no livro Aprendendo com Jesus, o Mestre do Amor. E nós não podemos terminar essas nossas colocações sem trazer outros dois autores espíritas muito importantes. O primeiro, que escreveu enquanto estava aqui encarnado, e o segundo, como espírito, através da mediunidade. O primeiro, estamos nos referindo a Caibar Schutel, esse valoroso divulgador do espiritismo e do evangelho, das terras matonenses, lá de Matão, no estado de São Paulo. Caibar Schutel nos entregou um livro maravilhoso com o título O Espírito do Cristianismo. Nessa obra, ele nos diz o seguinte, abrindo aspas, ele, Jesus, apresentou-se no cenário terrestre como o médico que deveria restabelecer a saúde das almas, como o pregoeiro a anunciar a todos o reino de Deus, como um eleito do céu, cheio de amor e poder para dominar potestades e elementos. Jesus é a luz do mundo, o sal da terra, a água viva, o pão, o suco da vida, mas todos esses atributos que o mestre Galileu a si mesmo conferiu não representam outra coisa, senão a sua doutrina, o verbo que nele se fez carne e habitou entre nós. Fechando aspas, palavras de Caibar Schutel no livro O Espírito do Cristianismo. E encerrando estas nossas colocações sobre Jesus, para que possamos agora olhar o Evangelho, passemos a palavra ao Espírito Francisco de Paula Vitor, através do médium José Raul Teixeira, e que se encontram no livro Quem é o Cristo? Abrindo aspas. Busquemo-lo sem mais demora, sem temores. Jesus é e será, em qualquer tempo, a nossa mais expressiva segurança. Todas as definições que são atribuídas ao Messias estão muito distantes da sua sublimada realidade. Para nós, que o amamos na pobreza dos nossos sinceros sentimentos, resta-nos a certeza de que ele é o grande amor das nossas vidas. Desamado por muitos, pouco amado por diversos, mas espírito angélico, prossegue de braços abertos para todos nós, cheio de esperança de que nos soergueremos para os altos céus por meio dos nossos resolutos esforços pelos tempos afora, sob o olhar do Criador. Fechando aspas, eis essas palavras belíssimas do Espírito Francisco de Paula Vitor, captadas pelo médium José Raul Teixeira, e que estão no livro Quem é o Cristo? Bem, não temos mais dúvida na visão espírita de quem é Jesus. O Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. Nosso governador espiritual, enviado direto de Deus.
E tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, encontra-se no Evangelho. O Evangelho, em verdade, é a reunião de 4 textos, os chamados Evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, que junto com o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo de Tarso e mais alguns textos escritos por João, Pedro, Tiago, compõem o Novo Testamento. Bem, nós temos vários estudos a respeito do Evangelho, ou Novo Testamento, e eles nos indicam que Jesus possivelmente falava em aramaico, que era uma língua corrente, usual dos judeus, principalmente da Galileia e da Samaria, são regiões do Estado de Israel, embora eles também utilizassem o hebraico, mas que era considerado uma língua culta, normalmente utilizada nos ofícios religiosos e pelos sacerdotes e doutores da lei. Mas também era língua corrente no Império Romano, que dominava o reino de Israel naquela época, o grego koiné, porque no grego você também tem o grego mais culto, mais elaborado, e o grego mais popular, que é o grego koiné, e que os judeus também conheciam, porque era a língua mais utilizada pelos romanos, que também tinham a sua língua culta, que era o latim. Então, nós temos as línguas mais populares, de uso corrente no dia a dia, e as línguas mais cultas. E o que vai acontecer é que os evangelistas dão preferência para escrever os seus evangelhos no grego koiné, não no aramaico. Por quê? Porque o aramaico era uma língua local. Não era conhecida fora daquela região da Palestina. Mas o grego, sim, era a língua de uso em todo o Império Romano. O Novo Testamento, ele é formado no total por 27 livros. As pesquisas apontam que os primeiros textos surgiram por volta do ano 42, tendo sido escritos em grego koiné. Mas os pesquisadores não estão totalmente de acordo quanto a isso. Sabe-se que o primeiro evangelho a surgir teria sido o de Marcos, e não o de Mateus ou Levi. Entretanto, existem estudos que apontam que, por volta do ano 35, já existia um escrito chamado Os Ditos do Senhor. Esse escrito é considerado o primeiro evangelho, mas que trazia apenas e tão somente os ensinos morais de Jesus. Ou seja, não contemplava a vida e a obra do Mestre. Era apenas os ensinos morais de Jesus. Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão, confirma isso, dizendo que, de fato, esse Ditos do Senhor existia, sim, no ano 35, e foi justamente uma cópia desses ditos que Ananias teria entregue a Paulo na cidade de Damasco. Mas tudo isso é controverso, porque nunca se encontrou um pedacinho que seja desse evangelho, desses ditos do Senhor, que mais tarde vão dar origem ao evangelho segundo Mateus, mas que provavelmente não foi escrito pelo próprio Mateus, mas por discípulos dele.
Mas tudo isso é controverso, ainda é muito discutido entre os pesquisadores. O evangelho que conhecemos hoje e compõe o Novo Testamento, ele é formado, então, pelo conjunto dos 4 evangelhos, chamados evangelhos canônicos, então Mateus, Marcos, Lucas e João, mais o livro dos apóstolos, que teria sido escrito por Lucas, mas aqui também há muita discussão entre os pesquisadores, as 14 cartas de Paulo de Tarso, as chamadas epístolas universais de Pedro, são 2 epístolas, mais uma de Judas, uma de Tiago, as epístolas ou cartas de João, que são 3, e o Apocalipse, que significa revelação, também escrito por João. Estamos falando aqui não do João Batista, mas de João Evangelista. Existem outros evangelhos, mas que não foram considerados quando da confecção do Novo Testamento. Ou seja, quando a Igreja Católica, se arrogando o direito divino de representar Jesus aqui na Terra, fez a escolha dos textos que iam compor o Novo Testamento. Então, nós temos outros evangelhos que são hoje conhecidos como evangelhos apócrifos, ou seja, que seriam evangelhos não verdadeiros. Mas aqui nós temos também ampla discussão, muita mesmo. A tradição oral naquela época era a oralidade, porque a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, a cultura, a história, as tradições, os costumes, os ensinos, normalmente eram difundidos oralmente. Para escrever, havia necessidade de se ter acesso ao papiro, às tintas e, se fosse possível, mas custava muito caro, o pergaminho. O papiro é uma espécie de papel vegetal que surgiu no Antigo Egito. O papiro, o pergaminho, esse é o papiro. O pergaminho já vem da pele dos animais. Normalmente, a cabra, a ovelha, passa por todo um processo químico e constitui o pergaminho. O papiro, por ser de origem vegetal, ele tem uma vida útil mais reduzida, e o pergaminho não. Inclusive, o pergaminho podia ser escrito nas 2 faces, e formava aqueles rolos, assim como também os papiros. E livro, naquela época, eram os rolos, porque as páginas eram grandes e eram coladas ou costuradas umas nas outras. Mas o pergaminho, ele só foi realmente tornar-se de uso mais geral a partir do século IV do cristianismo. Então, tudo que se escreveu na época de Jesus e logo após dele, ou seja, no primeiro século do cristianismo, com certeza foi escrito em papiro. E por isso é tão difícil conseguirmos encontrar esses originais. Passados mais de 2000 anos, fica cada vez mais complicado conseguir isso. Mas este é apenas um aspecto histórico da confecção do Evangelho. Porque o que nos interessa, em verdade, é a mensagem, os ensinos morais de Jesus. Por isso, Allan Kardec, seguindo a recomendação dos espíritos superiores, elaborou a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um novo evangelho. Nada disso. Na verdade, é uma obra que estuda, à luz dos princípios espíritas, os ensinos morais de Jesus. Vou passar a palavra a Allan Kardec.
Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, objetivo desta obra. Abrindo aspas. Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. 1. Os atos comuns da vida do Cristo. 2. Os milagres. 3. As profecias. 4. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5. O ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. A bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte, ou seja, o ensino moral de Jesus, que constitui o objeto exclusivo desta obra, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós espíritas, embora realizemos muitos e variados estudos sobre o Evangelho, e mesmo conhecendo a sua história, acompanhando as pesquisas daqueles que não são espíritas, apesar de termos todo esse conhecimento, nós, espíritas, entendemos que o mais importante do Evangelho são os ensinos morais. Para que possamos compreender da necessidade de amarmos-nos uns aos outros, de perdoarmos as ofensas, de agirmos com fraternidade e solidariedade. Para compreendermos ainda melhor isso, vamos trazer para nós outro grande escritor, pensador e filósofo espírita. Estamos falando de Leon Denis, que tem, aliás, um livro magistral sobre toda esta história, todo este estudo, que é o livro Cristianismo e Espiritismo. No capítulo 4 dessa obra, nos diz Leon Denis, abrindo aspas, qual a verdadeira doutrina do Cristo? Os seus princípios essenciais acham-se claramente enunciados no Evangelho. É a paternidade universal de Deus e a fraternidade dos homens, com as consequências morais que daí resultam. É a vida imortal a todos franqueada e que a cada um permite em si próprio realizar o reino de Deus. Isto é, a perfeição, pelo desprendimento dos bens materiais, pelo perdão das injúrias e o amor ao próximo. Para Jesus, numa só palavra, toda a religião, toda a filosofia consiste no amor. Fechando aspas, esse é o nosso Leon Denis, referendando os espíritos superiores e Kardec. O mais importante do Evangelho são os ensinos morais de Jesus. E é nesse ponto que nós
queremos agora nos fixar, porque a chamada reforma íntima, autoeducação, autotransformação, autoconhecimento, de fato, é o caminho que precisamos tomar se queremos encontrar a paz de espírito e a felicidade. Senão, ainda aqui na Terra, mas com certeza no depois da morte, na vida que continua plena, porque somos espíritos imortais. E estamos, na atualidade, muito necessitados de Jesus em nosso coração. Estamos ainda às voltas com o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a hipocrisia, a indiferença e a insensibilidade para com o próximo. Nós ainda não aprendemos a colocar em prática a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro, que é saber sentir o outro. Ainda não aprendemos a colocar em prática a ética, o fazer o bem, obedecendo a verdade, a honestidade, pensando no bem coletivo. E assim como Jesus veio nos relembrar os 10 mandamentos e abrir o leque fantástico de conhecimento sobre a lei divina, que tem por base o amor, o Espiritismo, com as vozes dos Espíritos, vem também nos recordar do Evangelho, revivendo através da mensagem imortalista da vida, e que Deus, acima de tudo, é Pai de bondade, de misericórdia, e que tudo vibra no amor. Nós estamos aqui na Terra, nesta presente encarnação, para aprendermos a nos amar, não nos julgarmos mais, aprendermos a perdoar as ofensas e não mais nos sentirmos ofendidos, aprendermos a nos desapegar das coisas materiais, porque o que é da matéria, na matéria fica, mas o que é do espírito vai nos acompanhar para todo sempre, ou seja, as virtudes. Precisamos desenvolver mais a paciência, a compreensão, a tolerância, a bondade, a caridade, a humildade. E tudo isso Jesus veio nos ensinar. E mais do que nos ensinar, Jesus veio exemplificar. Por isso, naquele diálogo que ele tem com o doutor da lei, o doutor da lei pergunta a ele: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde com uma pergunta: o que diz a lei? E o doutor, sacerdote, responde na ponta da língua: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E Jesus olha para o doutor da lei e diz: respondeste muito bem. Mas há um segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei divina. E depois, dialogando com os discípulos, ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus podia se colocar como exemplo. Nós, que ainda formamos uma sociedade intelectualmente um pouco mais desenvolvida, não podemos usar essa expressão de Jesus. Porque ainda temos muita dificuldade em amar o nosso próximo. Por isso que os espíritos nos corrigem
lá em O Livro dos Espíritos. Civilização? Não. Vocês estão muito longe de ser uma civilização. Porque numa verdadeira civilização, os ensinos de Jesus são plenamente vivenciados e ninguém poderá, então, morrer de fome. Nós estamos muito longe disso, mas caminhando. Hoje, nós já temos este encontro, não apenas com o Evangelho, mas também com o Espiritismo, com esta mensagem imortalista da vida. Que possamos realizar todos os esforços possíveis ao nosso alcance, acionando a nossa força de vontade para superarmos os atavismos que estamos trazendo das existências passadas e construirmos hoje o nosso futuro mais feliz e a redenção desta humanidade através das vivências do amor. Porque somente amando nós poderemos implantar aqui na Terra a justiça social e encontrar a felicidade, adentrando em definitivo ao chamado mundo de regeneração, quando o bem predominará sobre o mal. Sigamos Jesus. Estejamos com o Evangelho. Ouçamos Jesus. Deixemos os seus ensinos vibrar no íntimo de nosso ser. Só está faltando isso para alavancarmos o nosso progresso moral e espiritual. E tanto Deus quanto o próprio Jesus, trabalhando ambos incessantemente a nosso favor, estão à nossa espera, à espera de que finalmente compreendamos que somente através do Evangelho, ou seja, somente através do amor, é que chegaremos mais rapidamente à perfeição a que somos destinados pelo nosso Pai. Essas eram as reflexões que tínhamos a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade e que possamos estar aqui envolvidos nas vibrações de paz e de amor do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade. Nós é que agradecemos pelas reflexões, porque a gente precisa sempre retomar para, vamos dizer assim, fortalecer a nossa compreensão, mas, sobretudo, a nossa convicção, né, de espíritas, e nesse contexto que estamos inseridos, nesses dias turbulentos, né, é fundamental que resgatemos Jesus mesmo, o seu evangelho, os seus preceitos, né, que se a gente só aplicar a palavra amor, né, constantemente nas nossas atitudes, certamente encontraremos uma âncora para permanecermos a serviço e, sobretudo, sob a tutela de Jesus, né? Nos nossos lares, nos nossos fazeres, labores, né? Nos espaços sociais, porque a gente pode silenciosamente acender a compreensão em muitos por gestos, assim como Jesus exemplificou, mantendo sempre respeitosamente diante dos atordoados, dos desequilibrados, dos presunçosos. Jesus sempre foi majestoso, né? E, claro, se a gente tiver um comportamento aproximado, talvez sejamos chamados de fracos, de covardes, né? Mas o calado vence. Eu acho que a nossa proposta sempre é o amor. Eu convido o nosso irmão Marcos para que ele faça a prece final, daí nós fechamos o canal. E antes de eu fazer, Marcos, nós queremos agradecer a tua colaboração
Porque nós estamos, como eu te disse no início, nesse desafio de encontrar um ponto de equilíbrio entre a realidade que nos impõe perante as necessidades institucionais e próprias. Então, a gente precisa ter momentos de reflexões, de oração, para transitarmos, né, com segurança este período. Então, eu te transfiro a palavra para fazer a prece final, daí eu fecho o nosso canal hoje. Senhor Jesus, querido amigo e mestre, aqui estamos, Senhor, agradecendo por mais esta bendita oportunidade de termos tido contato contigo através das lições do Evangelho, que a doutrina espírita vem reviver através da mensagem da alma imortal e de Deus, nosso Pai, todo amoroso e bondoso. Senhor, vivemos dias de confusão, dias conturbados na nossa humanidade, mas cremos em Ti, cremos nas falanges espirituais que, em Teu nome, estão conosco, nos amparando e orientando. E que nós, com a Tua mensagem e a mensagem do Espiritismo, possamos nos manter em atitude de equilíbrio, através do bem e do amor ao próximo. Porque Tu mesmo nos disseste há mais de 2000 anos que a terra será herdada pelos brandos e pacíficos. Portanto, que não esmoreçamos, continuemos firmes na divulgação e na exemplificação do amor e da mensagem imortalista, porque tudo passa, menos a misericórdia de Deus, nosso Pai, sobre todos nós. Despede-nos, Senhor, em vibrações de paz e de amor. Assim seja. Que assim seja. Vamos fechar.